Voltei com saudade, depois de uma semana dessas mini férias e com a melhor notícia que eu poderia trazer para esse início de semana. Dá uma olhada lá fora, gente. Está chovendo em Porto Alegre. Tomara que São Pedro aí nos traga boas vibrações, porque, olha, pandemia e estiagem juntas, ninguém merece. Tomara que a chuva chegue aí, permaneça por mais algum tempo aqui na capital e região metropolitana, toda essa região que está precisando muito diminuir a questão da estiagem. Falando sério agora também, o Rio Grande do Sul, gente, ultrapassou a marca de 100 mortes. São 105 mortes pela Covid-19 aqui no nosso estado. E a região de Lajeado é a principal preocupação do governo. São 37 municípios ali, o Vale do Taquari, e a única que tem bandeira vermelha no novo sistema de distanciamento controlado. Sabe o que isso significa? Que lá no Vale do Taquari existe um alto risco de contaminação. Já são 9 mortes pela doença somente na cidade de Lajeado. Dona Leni recebeu alta do Hospital Bruno Borne, em Lajeado, em pleno Dia das Mães. Eu tinha bastante dor nos olhos, dor na cabeça e uma tosse seca, assim, e uma dor no corpo. Apesar da vitória, há poucos motivos para comemorar. Internada desde 29 de abril com Covid-19, a comerciante de 60 anos perdeu o marido e o filho para a doença. Gilmar Engel, de 56 anos, e Rodolfo Engel Neto, de 32, morreram na madrugada do dia 5 de maio. Graças a Deus que ela, pelo menos ela saiu com vida, né? E eu peço se cuide, porque é séria a coisa, não é brincadeira. A região de Lajeado, que inclui 37 municípios, é a única com bandeira vermelha no estado, com alto risco de contaminação. O modelo de distanciamento controlado leva em conta dados da propagação do vírus e do sistema de saúde. A prefeitura espera reverter a situação até o próximo sábado. A gente percebe uma estabilização nesse momento, uma procura menor pelos serviços de hospital e também a possibilidade de estarem sendo habilitados leitos de UTI aqui na região. Com o novo decreto, Lajeado volta a endurecer as regras. O comércio, que tinha expectativa de reabrir as portas nesta semana, seguirá fechado. As atividades de autônomos e profissionais liberais, como os salões de beleza e academias, não poderão mais funcionar por enquanto. Uma grande preocupação da cidade é com os frigoríficos, que registraram surto da doença. Segundo o Ministério Público, em abril, 26% dos atendimentos no hospital eram de funcionários das empresas. A Justiça determinou na última sexta-feira a interdição do frigorífico BRF por 15 dias para a descontaminação da indústria. Já o Minuano terá que operar com a metade dos funcionários. E nós estamos buscando caminhos para garantir que essas unidades frigoríficas voltem a operar. É importante ser dito com todo o cuidado com os trabalhadores. Triste isso numa região extremamente produtiva, com várias plantas ali de frigoríficos, né, locais de produção de alimentos. É o que está acontecendo com o Vale do Taquari e começou a acontecer na região mais periférica de Lajeado, as regiões mais humildes, onde as pessoas no início da pandemia acabaram aí desconsiderando algumas regras práticas que hoje já se incorporaram à nossa rotina. Esse modelo de distanciamento, gente, controlado, está todo ele explicadinho em um site que o governo lançou no final de semana. Para entender as bandeiras, a nova política, o enfrentamento ao coronavírus, dá para acessar distanciamento controlado, está aí na tela o endereço, ó, distanciamento controlado, tudo junto, .rs.gov.br. Daqui a pouquinho a gente vai falar como esse sistema altera a rotina do porto-alegrense, de quem está aqui na capital, e também sobre a possibilidade de prisão em caso de descumprimento. Seguidinha, ainda aqui no segunda edição de hoje, tem essa tabela, tem tudo explicadinho. Agora, em alguns municípios, no início da semana passada, no meio da semana, o turismo foi devagarinho reabrindo a sua rotina. E na última sexta-feira, olha esse absurdo na principal cidade turística da Serra, Gramado. Garçons e clientes de um restaurante lá da cidade protagonizaram essa cena, uma piada de muito mau gosto, gente. Eu não sei o que vocês acham disso. Eu considero esse meme horrível. O vídeo que está repercutindo nas redes sociais mostra aí os garçons levando espumantes caros, com a trilha musical simulando o carregamento de um caixão. Já teve político aqui da cidade escorregando nesse meme. Estavam reproduzindo aí esse famoso meme da internet. Isso aconteceu no último sábado.
E aí, segundo o restaurante, o gerente saiu do local no momento em que um cliente pediu a trilha para o DJ e encomendou a coreografia para os funcionários. Em nota, a direção do Divino Gastronomia em Bar lamentou e repudiou a atitude nesse momento com tantas mortes da Covid-19. Não dá para esperar outro tipo de postura que não seja essa de lamentar, de pedir desculpas, porque cidade como Gramado, que é o segundo destino turístico mais procurado do país, o que a gente menos precisa é passar exemplo para o resto do país, que a gente não respeita o que está acontecendo com a pandemia aqui no nosso estado. Aqui se respeita sim. Bom que saiu do ar, pediram desculpa, tomara que não se repita, nem nesse restaurante e nem em outro restaurante, seja em Gramado, seja em qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul. E olha, ontem foi domingo, eu sei que foi um domingo emotivo, né? Repleto de muito carinho para a maioria das famílias gaúchas. Mas foi uma alegria diferente em tempos de distanciamento social, né? Muita gente teve que abraçar a mãe de longe, só de cotovelo para não chegar perto. Mas teve uma dessas famílias que viveu uma tragédia, daquelas assim que aperta o coração, lá no Vale do Paranhana. Por trás da violência toda que você vai ver agora, que acabou em feminicídio, está o uso de drogas, o uso de álcool e algo que está enraizado na essência do gaúcho, infelizmente até hoje, o machismo. Acompanhei. O crime aconteceu nessa casa de madeira, no interior de Taquara, um local entre Pedreiras e afastado da área urbana. Jane Cleusa Oliveira Reis, de 48 anos, morava com o marido e as duas filhas, de 8 e 14 anos. Sempre foi assim, desavença entre famílias, assim. A gente não se metia, porque era vizinho de porta, até que daí veio acontecer essa tragédia daí. Segundo a polícia, Jusceli Antônio Araújo, de 51 anos, era alcoólatra e usuário de drogas. Ele tinha antecedente criminal por tentativa de homicídio contra o próprio filho, de 28 anos. No domingo de Dia das Mães, assassinou a companheira com golpes de faca e feriu as duas filhas. Entraram, só viram a esposa lá, que estava já esfaqueada. E ele tentaram dialogar com ele e partiu para cima dos policiais com a faca, né? E tiveram que reagir, agiram dentro da proporcionalidade e razoabilidade. Os vizinhos mais próximos relatam que o casal morava há anos no mesmo local e que as brigas eram constantes. E contam também que no sábado, um dia antes do crime, o homem estava bastante alterado e chegou a ameaçar vizinhos, que chamaram a brigada militar. Os policiais vieram até o local, mas o homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Já começou já quarta-feira, já com as loucuras, e daí quarta, quinta, sexta, e foi se estendendo. Acho que ele foi bebendo e se drogando, talvez, cada vez mais, né? Jusceli e Jane tinham 8 filhos. As duas meninas que sobreviveram estão internadas e acompanhadas da assistência social. Ela era uma mulher muito sofrida, inclusive tinha histórico de doença, e acho que as doenças vieram em decorrência dessa agressão, desse comportamento agressivo, porque não é só a violência física, mas a violência psicológica pode causar danos, até adoecer as mulheres. E essa mulher já estava subjugada a este homem. Eu acho que foi uma questão de medo, de temor desse próprio homem, da reação desse homem, que ela não procurou a polícia. Vocês têm alguma dúvida do que a delegada Rosane de Oliveira acabou de falar? Foi isso que aconteceu. Infelizmente, é uma história triste para a cidade de Taquara e para os vizinhos. Para você que acabou de assistir essa história, pense que o que acontece ali do lado também pode ser problema seu. Avise a brigada, avise a Polícia Civil. Eu sei que eles foram no sábado, assinou um termo circunstanciado e a agressão continuou. Mas você pode também interferir quando essas coisas acontecem ali do lado. Em briga de marido e mulher, você também deve meter a colher. Agora dá uma olhada nessas imagens que a gente vai mostrar de um ladrão diferenciado. É um verdadeiro especialista do crime. Tá aí a imagem. Repare só, esse flagrante aí, esse aí é um perito em furtos, gente. Desativava sistema de alarmes, cercas elétricas, tudo quanto é mecanismo de segurança não tinha ruim para ele. Ele entrava e ia abrindo. Isso aí é uma galeria de arte aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, porque ele é suspeito de pelo menos 8 ataques, 8 furtos e arrombamentos, 5 em condomínios fechados e 3 em comércios. No bairro Petrópolis, aqui na capital, região nobre, região valorizada, onde tem sistema de segurança, mas o criminoso agia na surdina, né? Até obra de arte está na mira dele.
Não é porque não é só joia, eletroeletrônicos, até obra de arte ele levava, gente. 2 esculturas, tá aí nesse flagrante, avaliadas em R$10 mil cada uma, foram furtadas dessa galeria de arte, né? As obras ainda não foram encontradas, mas a polícia prendeu esse espertinho na última sexta-feira. O flagrante veio hoje, foi divulgado hoje, mas na sexta-feira ele foi preso. E adivinha? Uma ficha criminal gigantesca. Pelo visto, vai continuar crescendo com a experiência dele. Até quando ele vai ficar preso? Bom, isso é uma pergunta para os nobres juristas, né? Para os nobres magistrados. Deixa eu falar agora com o Glauco Paza. Está em casa, voltou para o home office nesse nosso rodízio. Tirei uns diazinhos de férias, mas o Glauco vai entrar em campo. E quando ele entra, vocês sabem, tem futebol na jogada. E Glauco, o novo decreto trouxe aí algumas divergências. Inter e Grêmio voltaram a treinar, mas a volta dos jogos valendo está longe de ser unanimidade, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, houve uma grande confusão, um desencontro de informações que depois o governador disse que não, foi mal interpretado. Mas, enfim, existia sim a dúvida. Afinal de contas, Grêmio e Inter podem treinar com o novo decreto do governador do estado? Bom, depois de um diz que me diz, que chegaram à conclusão que sim, podem continuar treinando, e o governador confirmou. Por quê? Porque existe a limitação de 25% dos trabalhadores. Isso é o que determina o decreto. Inter e Grêmio já consideram que isso vem acontecendo. Por quê? Os 2 clubes separaram os jogadores em grupos. Eles não estão treinando todos ao mesmo tempo. E não há o contato, porque não tem aquele trabalho coletivo com bola. É só o trabalho físico isolado, com todas as precauções. Então, Grêmio e Inter consideraram que vão sim continuar treinando e se houver alguma adaptação necessária, eles vão fazer. Agora, o restante dos clubes, essa é a grande dúvida. Amanhã tem uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol com os clubes para ver o futuro do gauchão, né? E afinal de contas tem clube aí, por exemplo, o São Luís de Juí, poderia voltar a treinar. Mas diz, para que eu vou voltar a treinar se não tem adversário, se não tem competição prevista? No Brasil de Pelotas e no Pelotas, a prefeitura não é a favor da volta aos treinos. E aí, eles vão voltar a treinar ou não? Essa é uma grande preocupação. E o São José, que também é de Porto Alegre, diz que só está esperando, olha, a federação autorizar para voltar aos treinos. Já tem até um protocolo específico programado para voltar aos treinos. Mas, por enquanto, não é unanimidade. Longe disso, Chemali, cenas dos próximos capítulos. Com certeza, Glauco Paza. Obrigado, meu amigo. Boa noite, até amanhã. É sempre assim, né, gente? Envolve dupla Grenal, tem polêmica certa. Imagina se na pandemia não ia acontecer isso também. E olha só, Porto Alegre segue com regras rígidas em relação ao comércio e aos shoppings. Todos permanecem fechados. Já na vizinha Canoas, aqui do ladinho, os centros comerciais estão recebendo clientes. Com tantas alterações nessas permissões, é importante a gente destacar que a população deve seguir o que é estabelecido por cada um dos municípios. Uma certeza é certa, todo mundo de máscara. Roda aí. Porto Alegre está com a bandeira laranja. De acordo com um decreto estadual, podem abrir centros comerciais e shoppings. Os locais devem operar com 50% dos funcionários e 50% dos clientes. Também podem teleentrega, pegue leve e o drive-thru. Apesar do decreto estadual permitir as atividades, o que deve ser seguido pela população são as regras determinadas por cada prefeito, por cada município. O município pode ser eventualmente mais restritivo do que o governo do estado. Então nós estabelecemos essas normas como uma referência. Desde o início da pandemia, os shoppings da capital estão com restrição de funcionamento. Só podem abrir os serviços essenciais, como clínicas de saúde, farmácias, agências bancárias, supermercados. A maioria das grandes lojas fechou e o faturamento despencou. Alguns lojistas, quando eles fecharam, era meia estação. Hoje a mercadoria que está vendendo já é inverno. Então aquela mercadoria de meia estação, ela, como se fosse gelo, ela derreteu. Em uma carta enviada ao prefeito de Porto Alegre, a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, fez uma pesquisa com 540 lojistas de 16 shoppings da capital.
60% das lojas do segmento de alimentação e mais da metade das de serviços são favoráveis à reabertura dos estabelecimentos, porém operando nas modalidades de delivery, pegue leve ou drive-thru. Nós queremos abrir, mas queremos cuidar da nossa vida, da vida dos nossos funcionários e da vida dos nossos clientes. Estamos entendendo, né, da necessidade de manter restrita a atividade, né, enquanto avaliamos a própria repercussão daquelas liberações já feitas. Ainda segundo a Abrace, pelo menos 12 shoppings já foram reabertos no Rio Grande do Sul desde o início da flexibilização. É o caso de Canoas, na região metropolitana, que opera com restrições como horário reduzido, rigor na higiene e sem aglomerações dentro e fora das lojas. E a Federação realiza amanhã mais um Tá na Mesa online, com a presença de Aode Cunha, economista, já foi secretário da Fazenda do Estado, abordando o tema cenário econômico. Quarta-feira, 13 de maio, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e a outros eventos. Participe! Tá na Mesa, uma realização da Federação. Seguidinho aqui no segunda edição você vai entender por que as pessoas podem ser presas se descumprirem o isolamento social, por que pode acabar em prisão, gente. E também um projeto muito bacana que transformou sucata em aparelho para poder salvar a vida das pessoas. Olha as engenhocas, olha a criatividade dessa turma bacana aí. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado e o assunto permanece sendo esse. O novo decreto do governo do estado, gente, quem for pego descumprindo as novas normas pode até ser preso. Não é brincadeira não. O governador Eduardo Leite explicou quando isso pode acontecer. Acompanhe. Está previsto no Código Penal que o descumprimento de norma sanitária pode ser punido com a própria prisão. E é isso que o decreto faz, o alerta de que está na previsão do Código Penal, que configura crime, esse descumprimento, porque coloca a saúde coletiva em risco. E é por isso que nós fazemos este alerta. Toda a orientação neste momento para a nossa segurança pública é no sentido de orientação. Nós não queremos sair prendendo pessoas, nós não queremos o descumprimento e tenho muita confiança no cumprimento voluntário e consciente da população gaúcha, como até aqui tem se demonstrado, para enfrentarmos e vencermos juntos o coronavírus. Consciência é a receita para a gente conquistar essa vitória, governador. E a Prefeitura da capital, gente, facilitou a maneira de denunciar o descumprimento das regras relacionadas aí ao combate ao coronavírus. Agora é só ligar para 156, escolher a opção 5, que é a da fiscalização por descumprimento das normas de coronavírus. Desde o dia 16 de março, a Prefeitura já recebeu mais de 2.600 denúncias sobre pessoas ou empresas que não estavam obedecendo às regras municipais. É consciência, gente, é consciência para que a gente consiga sair dessa com o máximo de fortalecimento possível e vivos. Olha, você vai conhecer agora uma iniciativa muito bacana de recicladores e especialistas em tecnologia. Eles transformaram um lixo eletrônico, sabe em quê? Respira fundo. E acompanhe a reportagem. Você sabia que o seu lixo pode ajudar alguém? Em Viamão, um projeto usa sucata de dispositivos eletrônicos e criatividade para produzir um respirador mecânico. Essa ideia, que ainda recicla um material nocivo ao ambiente, fez o equipamento sair metade do preço comparado a outros desenvolvidos durante a pandemia. Menos de R$300. Todos os projetos que nós vimos e várias iniciativas estão surgindo aí ao longo do mundo, eles são baseados na compra de componentes novos. O nosso grande diferencial foi tentar aliar a resolução desse problema, que é um problema de saúde, com o problema do resíduo eletrônico. Todos os dias, 1,5 tonelada de resíduos como esses são descartados no país. Isso de acordo com um estudo ligado à ONU, viu? E o Brasil é líder na América Latina em produção de lixo eletrônico. O pessoal de Viamão transformou esse problema em uma solução sustentável.
E o resíduo eletrônico, ele é uma fonte absurda de matéria-prima para desenvolver tecnologia de qualidade. Então, o barateamento foi justamente por conseguir utilizar ao máximo itens ou partes, componentes de itens que vêm aqui no lixo eletrônico, no resíduo eletrônico, toneladas por semana. O respirador nasceu de uma parceria entre as escolas QI, a Cooperativa Viamonense de Catadores e Recicladores e a Associação dos Recicladores de Viamão. O respirador pode ser usado em pacientes com atividade nos pulmões, ou seja, casos que não são graves. A gente está saturando bem, a gente está de 95 para cima, o paciente está com 97. O projeto depende de ajuda para avançar até os testes finais e aprovação da Anvisa. E essa história tem outro diferencial. Vai ser compartilhada. Nós vamos colocar no site, então, todos os códigos-fonte, todo o passo a passo da montagem, todos os esquemas elétricos, para que qualquer um realmente interessado possa reproduzir ou melhorar a ideia. Isso que eu chamo de inteligência do bem, gente. Compartilhar o conhecimento, ajudar as pessoas. Isso realmente é se fazer cidadão, é exercer a cidadania sem olhar o interesse, enfim. Vamos compartilhar todo o conhecimento. Olha, é de emocionar, de emocionar. Quem quiser ajudar, pode entrar no site respiradordebaixocusto.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações. Tem sucata sobrando aí? Esse pessoal dá um jeito. Eles com certeza vão conseguir. A todos uma ótima noite de segunda-feira. Tomara que continue chovendo. Amanhã a gente está de volta. Um bom início de semana para todo mundo. Tchau, tchau.